Salve, salve rapaziada, eu sou o professor Basílio do canal Historiando e eu tô aqui para dar uma aula sobre a história do racismo no Brasil e nos Estados Unidos. Antes de mais nada, eu não tenho lugar de fala e nem protagonismo nessa discussão. Eu tô aqui apenas como historiador para apontar determinados processos que talvez nos ajude a compreender. É importante a questão do protagonismo e do lugar de fala e da gente reconhecer o limite que nós temos diante dessa discussão. Além disso, o racismo, ou seja, a ideologia que acredita numa superioridade, numa inferioridade de pessoas a partir de critérios étnico-raciais, não é somente uma prática do indivíduo, apesar de também o ser, mas é fundamentalmente uma estrutura de poder. Uma estrutura de poder que determina gostos, sonhos, práticas, linguajares. Portanto, mesmo que conscientemente você, que está me assistindo, não tenha reproduzido uma fala ou uma atitude racista, você sem dúvida vive numa estrutura racista, então reproduz essa estrutura no seu cotidiano. É fundamental a nossa capacidade de entender o racismo como elemento estrutural. E o racismo ele é tão perverso, e no Brasil a gente vai entender um pouco dessa perversidade, é que muitos daqueles que têm os seus antepassados vítimas dessa estrutura racista, muitas vezes reproduzem a estrutura racista. Muitas pessoas não conseguem se enxergar enquanto vítimas desse racismo e utilizam muitas vezes a reprodução dessa violência como forma de defesa. Por isso, eu queria nesse vídeo agradecer profundamente diferentes pessoas que passaram na minha trajetória e em muitos momentos apontaram o dedo para mim e falaram: em determinados momentos você teve falas ou atitudes ou práticas racistas. É fundamental a nossa capacidade de aceitar e de humildemente refletir sobre isso. Portanto, muito obrigado. Vamos para a aula, meus queridos. Quando nós pensamos em Estados Unidos e Brasil, nós pensamos em duas sociedades que viveram a escravidão, mas viveram de formas diferentes. É importante pensarmos, a colonização portuguesa é uma colonização ibérica e católica, enquanto nos Estados Unidos temos uma colonização inglesa e protestante. E o que isso muda no aspecto da escravidão? O catolicismo tentava de alguma forma assimilar. A violência da escravidão no mundo ibérico católico se dá pela assimilação. Se dá pela relação Casagrande e Senzala. Se dá pela proximidade. Escravizados e senhores vivem num contexto de proximidade, num contexto de assimilação. A igreja durante séculos buscou assimilar essa população escravizada para o seu controle. Por outro lado, no mundo anglo-saxão existe um distanciamento. Os protestantes acreditam que os próprios puritanos, quando vêm para a América, acreditam que são o povo eleito de Deus. Se são o povo eleito de Deus, não precisam necessariamente oferecer salvação a pagãos. Portanto, o mundo católico tenta assimilar. O mundo anglo-saxão se distancia. Quer explorar aquela força de trabalho, mas é simplesmente indiferente àquelas pessoas. Isso vai determinar uma escravidão com traços diferenciados. Ambas violentas, ambas profundamente violentas e sustentadas somente pela violência, mas uma violência que vai se manifestar de diferentes formas. Além disso, em ambas as escravidões, Brasil e Estados Unidos, nós temos uma resistência brutal dos escravizados, mas que também vai se manifestar de formas diferentes. Uma diferença importantíssima. A escravidão no Brasil é um elemento nacional. Existem escravos em todas as partes do Brasil, colônia, e do Brasil, império. Diferentemente dos Estados Unidos, em que a escravidão está restrita às colônias do Sul. A própria independência ela é diferenciada. Enquanto os Estados Unidos nascem sobre a égide da ideia da liberdade, mesmo mantendo a escravidão no Sul, e mantém a escravidão no Sul com que argumento? Somos livres, então somos proprietários, podemos ser escravizados. No Brasil não. No Brasil a independência acontece com o objetivo de manter a escravidão. Não por acaso optamos por uma monarquia. Monarquia era vista pelos setores escravocratas do Brasil como a melhor forma de manter a escravidão. Meus queridos, isso vai encaminhar o século XIX de formas diferentes. Enquanto nos Estados Unidos a escravidão acaba com uma guerra, a chamada Guerra de Secessão, que é um conflito entre o norte abolicionista contra o sul escravista. Dois modelos econômicos diferentes. O norte industrial, o sul da plantation, das grandes fazendas. O norte luta contra o sul e os escravizados do sul lutam contra os senhores do sul. Muitos historiadores chamam a Guerra de Secessão de uma revolta escrava, porque os escravizados foram protagonistas nessa luta.
E o fim da escravidão no Brasil? É importante a gente perceber. O fim da escravidão no Brasil também conta com a luta e a resistência intensa de negros. Nós vamos ter um movimento abolicionista, importantes personalidades que são negras. Nós vamos ter o José do Patrocínio, vamos ter André Rebouças, nós vamos ter Luiz Gama, ou seja, grandes nomes. Mas no Brasil a abolição acontece de uma forma diferente. Não de uma forma radical, mas de uma forma conciliatória. Os setores escravistas conseguem prorrogar o máximo de tempo possível a abolição da escravidão. A abolição, então, vai acontecer muito mais como um grande acordão entre as elites escravocratas do que propriamente de uma forma radical. Isso vai modificar a própria inserção desta população ex-escravizada na sociedade. Meus queridos, nós temos duas segregações bastante diferentes. Se nos Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão, nós temos uma lei de segregação, as chamadas Jim Crow Laws. E o que são as Jim Crow Laws? Teremos escolas para brancos, escolas para negros, ônibus para brancos, ônibus para negros, vida para branco e vida para negro. Além disso, nós temos organizações supremacistas brancas que promovem atentados terroristas contra a população ex-escravizada. Portanto, é uma segregação explícita, evidente e legal. No Brasil, não. E o racismo que é presente tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ele tem encaminhamentos diferentes. Por quê? Porque o racismo no Brasil ele não é explícito na lei. Pelo contrário, depois da abolição, abre aspas, todos os indivíduos são livres e iguais. Portanto, você, ex-escravizado, você agora é um indivíduo livre. Você que se vira. Você não vai ter terra, você não vai ter escola, você não vai ter nada. Mas você é um indivíduo livre. Ou seja, pelo seu mérito, pelo seu esforço, você consegue chegar lá. Meus queridos, quando os ex-escravizados eles saem das fazendas do Vale do Paraíba, eles vão para o Rio de Janeiro e buscar sobrevivência. Só que, o que é muito importante, no século XIX, nós vamos ter uma legitimação, abre todas as aspas, científica para o racismo. E essa legitimação se chama darwinismo social. O Sr. Charles Darwin, que disse que as espécies evoluem por meio da seleção natural, foi apropriado por alguns cientistas e alguns políticos europeus que estavam interessados em justificar o neocolonialismo na África, ou seja, uma invasão ao continente africano para explorar o continente africano. Então esta justificativa, este racismo científico foi o seguinte, os brancos são superiores em civilização, eles são evoluídos, eles são melhores, e as comunidades africanas são atrasadas. E quem estava justificando isso não eram pessoas maldosas para aquele momento. Eram justamente a elite europeia, a elite norte-americana, estavam usando a ciência, estavam usando a medicina, estavam utilizando todo o desenvolvimento científico para justificar o racismo científico. Isso daí vai degringolar no nazismo. Esta dinâmica e o nazismo nada mais vai ser do que um regime fascista, ou seja, um regime de violência, negação e morte do seu adversário, mas com elemento racial. As bases do nazismo, tal como disse Franz Fanon e tal como disse a Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo, a origem do nazismo está no colonialismo europeu, está no racismo europeu sobre a África. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é isso que está no final do 19, é este discurso que está no final do 19. Então, para a elite brasileira, que utilizou a mão de obra dos escravizados por séculos, para ela era fundamental naquele momento achar uma justificativa para o fim da escravidão. Então a justificativa foi a seguinte, nós precisamos acabar com a escravidão e nós precisamos civilizar o Brasil. Como é que a gente civiliza o Brasil? Traz europeus, vamos embranquecer a população brasileira. Essa foi uma política de Estado. O Estado Imperial brasileiro vai buscar trazer imigrantes para embranquecer a população. Uma ideia de purificar a raça brasileira. Como se o atraso do Brasil fosse causado não por sermos uma grande fazenda, uma grande plantation, mas por sermos um país formado majoritariamente por negros. Este é o racismo científico do final do 19. Aí você vai falar, mas no Brasil não tem lei de segregação. Não, não tem de forma explícita. Assim como o final da escravidão. A Lei Áurea diz o seguinte, 13 de maio de 1888, é declarada extinta a escravidão no Brasil. Revogam-se todas as disposições ao contrário. Fim.
em nenhum momento você fala a palavra escravo, escravizado. Portanto, você tem um silenciamento. E é isso que a lei vai fazer sempre, vai se silenciar. É assim que se nega o racismo no Brasil, se silenciando. Meus queridos, Código Penal 1890, primeiro Código Penal da República, ele não fala de um racismo, de uma segregação, de um espaço para o branco e para o negro, mas ele coloca ali coisas como: é crime a vadiagem, é crime a prática de feitiçaria. Meus queridos, tipificações penais amplas, em que o policial pode prender qualquer pessoa por vadiagem ou por feitiçaria. Na verdade, é uma forma de você encarcerar a população que pratica a religiosidade de matriz africana, e se chama genericamente de feitiçaria, de prender esta população ex-escravizada que não encontra trabalho sobre a acusação de vadiagem. Portanto, o Estado mantém práticas racistas, mas sem declará-las, com a lei falando que todos são iguais. Meus queridos, de alguma forma isso vai se acentuar, e nós vamos ter, na década de 30, a ideia da democracia racial. O senhor Gilberto Freire escreve Casagrande Senzala. E, por mais contraditório que possa ser, naquele momento é um avanço, porque o Gilberto Freire falou o seguinte: olha só, o Brasil não é racista. Racista é os Estados Unidos, porque lá segrega. Aqui não, aqui tá todo mundo junto. E o Brasil não é atrasado por ser mestiço. O Brasil é rico pela mestiçagem. Esse segundo aspecto é um avanço. Ele exaltar a mestiçagem é um avanço. Porque há décadas antes do Gilberto Freire, você tinha uma imensa elite brasileira defendendo o embranquecimento da população. Então exaltar a mestiçagem é um avanço. Porém, quando Gilberto Freire fala que o Brasil não é racista porque não é igual aos Estados Unidos, ele, enquanto um branco, filho deste mundo escravocrata, ele não consegue enxergar que o racismo existe no Brasil, mas não é um racismo explícito, evidenciado e legalizado como nos Estados Unidos. Mas é um racismo, eu não quero usar a palavra velado, mas ele é um racismo naturalizado nas relações sociais, mas que segmenta quem manda e quem obedece, quem vive e quem morre, quem manda prender e quem é preso. Portanto, esta ilusão da democracia racial, esta ideologia, esta narrativa da democracia racial entrará como uma luva na mão de governos autoritários, como o senhor Getúlio Vargas, que transformará a democracia racial numa ideologia do Estado Novo, exaltará a mestiçagem, mais uma mestiçagem cantada por brancos. Se nós formos pensar, as manifestações culturais negras começam a ser apropriadas pelos brancos. É o samba, por exemplo. Rapaziada, essa democracia racial vai se tornar quase que hegemônica no Brasil, mas na década de 60 isso vai começar a ser questionado fortemente. Aqui no Brasil nós vamos ter Florestan Fernandes, que na década de 60 vai escrever O Negro na Sociedade de Classes. O Florestan fala: existe racismo, existe muito racismo. Não é explícito como nos Estados Unidos, pela lei, mas ele acontece e ele institui e estrutura a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, de um capitalismo periférico, é profundamente racista. É isso que o Florestan fala. Ou seja, aquela década de 50 e 60, aquelas tensões, polarização, o movimento negro se fortalecendo e começando a reivindicar a condição de negro e vítima de um racismo. Da mesma forma, nos Estados Unidos, o que é que nós vamos ter? A década de 60, a luta por direitos civis. Aquela segregação explícita de bairros de brancos e bairros de negros, de escolas de brancos e de escolas de negros, e uma violência institucionalizada pela polícia vai fazer com que os negros, que conseguem ter uma unidade espacial, política, religiosa, os negros frequentam os mesmos espaços, são espaços exclusivos para os negros. Lá eles conseguem organizar um movimento que vai reivindicar politicamente por direitos civis. São os movimentos por direitos civis, que vai ter a sua faceta pacífica com o pastor Batista Martin Luther King, mas vai ter a sua faceta radical com Malcolm X e com os Panteras Negras. Se o racismo não acaba pelo diálogo, e não acabará, ele acabará pela violência. Aí você vai falar: meu Deus, mas violência para acabar a violência? Sim, o Malcolm X fala: não confundam a violência do oprimido, a resistência do oprimido com a violência do opressor. O Frantz Fanon, que é um grande teórico, é um importante pensador do movimento negro nesse momento, e movimento esse que está reverberando lá na África, movimento de descolonização da África. O Frantz Fanon fala: somente uma violência do oprimido maior do que a violência do opressor é que pode libertá-lo. Meus queridos,
Os Estados Unidos avançam nesse aspecto, você tem os direitos civis, você começa a construir uma elite negra nos Estados Unidos, enquanto no Brasil o que a gente tem? Ditadura militar de 1964, que nega, que acaba, que persegue os movimentos negros no Brasil e começa a falar o quê? Democracia racial, o Brasil é uma democracia racial, não tem racismo no Brasil, não tem racismo no Brasil. Ditadura militar reforça essa narrativa e esse discurso. Meus queridos, quando o Brasil se redemocratiza, o movimento negro se fortalece, o movimento negro pauta a redemocratização e consegue avanços importantes na Constituição, consegue uma das leis mais rígidas contrárias ao racismo. O Estado brasileiro redemocratizado, ele tem leis antirracistas, mas por outro lado a população negra continua sendo morta, sendo encarcerada, tendo precárias condições de vida, de trabalho, ou seja, apesar dos avanços legais, esta república e esse Estado democrático não conseguiu tocar na estrutura racista da sociedade brasileira, assim como nos Estados Unidos. Apesar de uma elite negra, apesar de uma identidade negra forte, apropriada também pelo mercado, você lá e cá vai ter a população negra sendo morta, sendo encarcerada, sendo diminuída socialmente. É importante termos essa perspectiva, porque aqui no Brasil existe um silenciamento da população negra, existe um silenciamento da figura do negro historicamente. Machado de Assis, negro. Importantes nomes da música, importantes nomes da intelectualidade, negros. A gente consegue ver com muita clareza nos Estados Unidos, especialmente aqueles que foram apropriados pelo mercado. Mas existe um silenciamento da figura do negro no Brasil. E para você que está me ouvindo isso hoje, eu agradeço a paciência, mas sobretudo, sai dessa aula e vai buscar autores negros, vai ouvir a Elza Soares, vai ouvir o Racionais, vai ler autores negros, vai ler a Djamila Ribeiro, vai ler a Sueli Carneiro, vai ler referências, vai ler Angela Davis, busca essas referências, porque Angela Davis, só para encerrar a aula, não basta você não ser racista, isso é o mínimo para que você seja um ser humano, é necessário ser antirracista, e isso não é só discurso, isso é muito conhecimento, mas essencialmente é prática. Agradeço profundamente a você que está ouvindo isso, agradeço profundamente as pessoas que passaram na minha vida e que conseguiram me contribuir para essa percepção que eu tenho hoje. Toda a força e todo o respeito ao movimento negro e que possamos caminhar por um mundo mais justo e um mundo sem racismo. Forte abraço e obrigado.